A paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos para o terceiro vídeo dessa série dos 144 mil. Hoje nós vamos falar sobre os 144 mil como primícias para Deus. Então vamos ao estudo? Vamos lá, nós vamos voltar lá em Apocalipse capítulo 14. Acompanhe comigo, capítulo 14, versículo 1 ao 5. Vamos ler rapidamente de novo esses textos para vocês relembrarem e aí nós vamos começar a destrinchar essa questão. Como assim primícias para Deus? Né? Do que esse texto está falando? Vamos lá. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, como tange a sua harpa. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciões. E ninguém podia aprender o cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então vamos atentar. Primeiro está falando aqui, olha só que interessante, que eles são comprados como primícia. Vamos lá, tem umas anotações aqui. Olha só o que está falando aqui. Ó. Primeiro no literal. O que é primícia no literal? É aquilo que vem primeiro, certo? Veio primeiro a primícia, por isso que é primícia, é o primeiro. Espiritual, consagração a Deus, ou seja, você consagra aquilo para Deus como primícias, como o melhor da terra. E o contexto da primícia sempre foi agricultura, ou seja, planta e aí você pega aquele melhor fruto da terra e entrega para Deus. Ou seja, o melhor, não é o primeiro e melhor, você entrega para Deus. E você também tem aquela ligação com o primogênito. Lembra dos animais? Deus falou assim, ó, que tanto o primogênito dos animais quanto dos homens são para ele. Isso está em Salmo 78, 51, Êxodo 13, versículo 2. Vamos ler Êxodo 13, versículo 2, que aí você vai acompanhar comigo. Ó. Êxodo 13, versículo 2, depois você lê o outro, 13, versículo 2. Olha só, tem que estar falando aqui, ó. Consagra-me todo primogênito, todo aquele que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homem como de animais, é meu. Ponto. Deus associou essas duas coisas. Todo primogênito é do Senhor. Tá? Tem que ser sem defeito, sem mácula, tem que ser entregue para Deus. Tá bom? Então você vê esse contexto. A primícia está ligada com esse contexto todo aí de primogênito, das primícias com agricultura, tá? Da consagração para Deus, ou seja, você pega aquelas primícias e entrega para Deus, tá? Para o Senhor. Tá? Remete também ao contexto do Êxodo. Tá lá em Êxodo 23, 19 e Deuteronômio 26, 1 e 2. Vamos ler um dos textos, Deuteronômio 26, 1 e 2. Tá bom? Ó, tá escrito assim, 26, 1 e 2. Ó, ao entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te dá, isso é lá antigamente, ó, quando eles saíram do Egito, por herança, possuí-la e nelas habitareis. Tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali habitar o seu nome. Olha só, o que Deus está falando? Você vai entrar na terra prometida, beleza, você vai pegar o melhor ali dos seus frutos e vai entregar no lugar que o Senhor determinar. Então tá ali, você pegava aqueles frutos e entregava para Deus, representando não dízimos em dinheiro, não, sabe, o que infelizmente a gente aprende hoje, mas sim frutos representando homens depois que você está vendo aqui agora no 144 mil, que seriam entregues para Deus como o melhor da terra. E o homem pegava ali aquele melhor fruto e entregava para Deus. O próprio povo de Deus, o Senhor Jesus, vai pegar esses melhores frutos, Abraão vai pegar esse melhor fruto, Jacó vai entregar para Jesus, que vai entregar para Deus. Nós, homens, como primícias para Deus. Olha só que revelação grandiosa. Nós vamos falar um estudo sobre isso, tá? Sobre essa questão da primícia e do dízimo, você vai ver que coisa maravilhosa. Tá bom? Que Deus revela aqui. Então tá, depois também fala que eles são comprados como primícias para Deus, certo? Então vamos lá, comprados como primícias para Deus, vamos entender, nós entendemos o que era primícias, por que são comprados? São consagrados, então você vai ver um contexto muito grande com Ismael e Isaac e Esaú e Jacó, beleza? Lembra que
Isaac foi prometido por Deus, mas por causa da falta de fé de Abraão e Sara, eles tiveram Ismael, e aí foi aquele fruto, né, da falta de fé, e ali né, briga com o outro, inclusive até hoje, aqueles descendentes, por exemplo, os árabes são descendentes de Ismael, né, os judeus descendentes de Isaac, então você vê aquela contenda, inclusive até hoje. E você também tem Esaú e Jacó, que Jacó desde pequeno teve um coração voltado ao Senhor, deu valor para a primogenitura, enquanto Esaú não. Ele foi caçador, não dava valor à primogenitura, que é algo que Deus tinha posto, né, sobre a vida dele, porque ele nasceu ali primeiro, por pouco, mas nasceu, eles eram gêmeos. Então você vê aquele desprezo que ele tem com as coisas de Deus, enquanto Jacó se preocupa mais com as coisas de Deus, né? Então você vai ver também que está ligado com os remanescentes, né? As primícias são os remanescentes de Israel. Por quê? A lei de Deus não parou no coração daquele primeiro povo, eles tiveram um coração duro, mas para em nosso coração. E Hebreus fala que ainda há um descanso para o povo de Deus. Esse povo de Deus é esse remanescente, que é nós, a igreja, judeus e gentios juntos, sendo entregues para Deus como primícias. Somos o remanescente, o final, o restante de Israel. Tá? Agora vamos entender quem é primícias para Deus, né? Eu já te falei aqui quem é, mas vamos entender um pouco melhor essa questão de quem é primícias para Deus. 1 Coríntios, abre comigo aí, ó, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao 23. Olha só o que ele fala aqui, ó. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou seja, Jesus é a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Olha só que interessante, que Jesus veio a ressurreição, porque veio através de Adão a morte, o homem não morria antes, né, do pecado. Porque assim como Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí vai explicar, cada um por sua vez, né, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha só, então, aí depois disso, olha só, nós somos representados com Cristo na sua vinda, ali na entrada, reinaremos com ele no final. Aí, ó, então virá o fim, quando ele quem? Se entregar o reino a Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como potestade, todo o poder. Quando Cristo finalizar o milênio, que ele tiver que colocar todos debaixo de pé, lançado Satanás no inferno, tudo feito, tudo julgado, trono branco, ele vai pegar todas as nações, vai entregar para o Pai como primícia, para o Pai reinar sobre a terra e entrar na eternidade, ali no 8º dia. Olha só que bacana. Então você vê que para Deus aqui, as primícias são a igreja. Aqui, ó, Cristo é a primeira primícia, aquele que foi plantado, né? Ele é aquele fecho apresentado. E nós somos a primícia depois dele, o corpo. Ou seja, primeiro ele ressuscitou para que nós possamos ressuscitar depois na sua vinda. Muito bom, né? Então você vai ver que a primeira ressurreição é de Cristo, certo? Ele ressuscita sendo como cabeça e nós como corpo. Hebreus fala dessa assembleia de primogênitos, que é esse corpo aqui ressuscitado depois. Olha só, Hebreus capítulo 12, olha só o que fala em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Então Cristo ressuscitou primeiro, depois o corpo vai ressuscitar. Esse corpo é as primícias, é os primogênitos. Viu que eu falei um pouco antes aqui que era um ligado com o outro? Olha só o que Hebreus está falando, 12, 22 e 23. Mas tende chegado ao monte Sião, olha só, que é o monte de onde Jesus vem, no arrebatamento de os pés, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aquela que desce, ou seja, nós, a igreja. A incontestável hoste de anjos que vai estar junto com a gente, a universal assembleia, vai ter uma reunião de todos nós, tanto daqui da família de Deus como um todo, né? Porque nós fazemos parte agora da família de Deus, família celestial. A igreja dos primogênitos, olha só, aqueles que são reis sacerdotes, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala de coisas superiores ao que fala o próprio Abel, é que ele começa a explicar mais. Você vê que haverá essa reunião, essa junção, onde participará todo Jesus, o Pai, os anjos e os primogênitos. Todos os primogênitos. As primícias para Deus. Olha só que bacana. Então, para Deus, todos nós somos primogênitos. Vamos ler mais um texto aqui, ó. Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Olha só. E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz:
e todos os anjos de Deus o adorem. Jesus ele entrou como primogênito do mundo, para que nós fôssemos primogênitos como ele. Então todos os anjos de Deus adoram a Jesus, nós também adoramos Jesus, porque ele é o primogênito de Deus. Agora olha Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Olha só o que está falando. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, de todos nós que morremos em Cristo, tem aqueles que tiveram também, ainda vão estar vivos na grande tribulação, vai ter o corpo transformado, mas ó, o primogênito dos mortos e o seu boerão, por que primogênito dos mortos? Porque ele ressuscitou primeiro. Você tem que entender isso. Depois nós vamos ressuscitar junto com ele e teremos um corpo transformado. Olha só que bacana. E o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e tirou da escravidão os pecados. Você já lembrou dos comprados da terra? Lá dos 144 mil, comprados como primícias, sai da escravidão e entra como primícias para Deus. Olha que textos reveladores. Tá bom? Então, para Deus, nós somos a primícia, tá bom? Aí, o corpo de Deus é a primícia, nós somos os dízimos para Deus, sabe? Aquela melhor parte que é entregue para o Senhor é o povo dele, ele fez tipologia disso na lei como primícias, como dízimo, mas isso está falando de coisas maravilhosas, que é a entrega do povo de Deus, né, para ele, a entrega do povo dele para ele mesmo, tá? Os descendentes de Abraão somos como estrelas do céu, tá bom? Por isso nós seremos igual aos anjos. Você vai ver essa questão da primícias também, apontando lá nos tons das primícias, lá na lei. Você lembra aqueles dois tons da preposição? Vamos entender. Vamos começando a ler primeiro aqui, ó. Romanos capítulo 11. Ó, Romanos, abre comigo aí, Romanos capítulo 11, versículo 15. Romanos capítulo 11, versículo 15. Olha só o que está falando aqui, ó, versículo 15 e 16. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados, eles quem? Os primeiros Israel foram rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas primícias da massa, igualmente o será a totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos serão. Olha só que interessante. O que está falando aqui? Se eles foram rejeitados e trouxe reconciliação ao mundo, por quê? Porque através da negação deles a Cristo, aquela pedra dura, né, do coração, aquele coração duro, veio Cristo e trouxe salvação para os gentios, reconciliação do mundo todo. Agora, ainda mais agora, que agora todo Israel, considerado agora não mais aquele Israel de Deus remanescente, sendo ressuscitado, vai trazer vida ao mundo. Entendeu? E fala assim, se é santa as primícias da massa, quem é as primícias da massa? Você vai ver aqui, nós vamos olhar aquele molho. Se ela é santa, a massa também, a sua totalidade, o restante, os dois pães, também é santa. Olha só que revelação que Paulo está pegando. Onde que Paulo está tirando essas ideias? Você parou para pensar nisso? Olha só, Paulo tirou essas ideias de Levítico, vamos lá, ó, capítulo 23, Levítico capítulo 23, versículo 9 e 10. Versículo 9 e 10. Olha só o que está falando aqui, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que eu vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Esse moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ou seja, por isso que Cristo teve que morrer primeiro, porque aquele molho ali, ó, representa Cristo na lei. E aí, primeiro esse molho precisa ser apresentado diante do sacerdote, para que nós possamos ser aceitos. Olha só, o povo só era aceito quando esse molho era apresentado. Então, ou seja, Cristo, ele fez primeiro a representação, morrendo, sem pecado, sem nada, e aí foi apresentado diante de Deus, e agora Deus nos aceita como filhos. Olha só, e aí você tem agora o restante da massa que é feita desse molho aqui de trigo representado, também santa, certo? Olha só, vamos ler Levíticos ainda aqui, ó, 23, vamos lá no versículo 15 agora. Olha só o que está falando, ó, dia de Pentecoste aqui, hein? Olha só, contareis para vós outro, desde o dia imediato ao sábado, até o dia em que trouxedes o molho da oferta movida, olha só, o molho da Cristo, 7 semanas inteiras. Trouxe aquele molho e conta 7 semanas inteiras.
que é a festa das primícias. Até o dia imediato ao sábado, contarei 50 dias. Ou seja, do dia que representa o molho, o primeiro dia da festa da primícia até o último são 50 dias. Beleza? Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. Sabe aquela dízima que eles apresentavam ao Senhor para ser aceito? Aquele fecho, aliás, que apresentaram, vira 2 pães. Ó. São 2 dízimas, de 1 efa e de farinha. Levedados se cozerão. São primícias para Deus. Por que eles têm fermento? O fermento representa o pecado. Cristo não veio hoje? Cristo veio, foi aceito diante de Deus. Hoje nós somos aceitos diante de Deus. Só que esse pão aqui você vai ver que ele é untado com azeite. O azeite representa o Espírito de Deus. Por que ele tem então o fermento? Porque nós ainda nessa carne, até a volta de Cristo, o pecado ainda habita em nós. Ele é vencido todos os dias, tem aquela luta da carne contra o sangue, que Paulo fala. Nós lutamos contra o pecado, mas o pecado está aqui em nós, esse fermento está em nós. Só que Deus nos aceita por causa de Cristo. E isso está falando aqui, ó. Por isso que eles são levedados. Eles são movidos diante do Senhor. Esses 2 pães da preposição com fermento, mas eles são aceitos, representando a igreja de Deus agora, os 144 mil. Por quê? Porque ainda há pecado. Esse pecado vai sair lá no final, quando tivermos o corpo transformado. Mas hoje nós somos o pão apresentado de Deus com pecado. Olha só. Levedados se cozerão, beleza? São primícias ao Senhor. 18. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeitos de 1 ano e 1 novilho de 2 cordeiros de holocausto serão ao Senhor como oferta de manjares e libações por ofertas queimadas ao nome agradável ao Senhor. Começa a explicar, mas aqui, ó. Então, versículo 20. O sacerdote os moverá, quem os pão, com o pão da primícia, por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. Ou seja, esse pão ficava para o sacerdote, mesmo ele sendo ali com fermento. Ele estaria ali, mas por quê? Ele seria de Cristo, que é o sacerdote, que são os pães que foram apresentados, por ele mesmo ali no seu sacrifício. Olha só que interessante. Então Deus, como o grande sacerdote acima de todos, ele recebe-nos hoje porque Cristo foi apresentado primeiro sem pecado, através do seu sacrifício, tá bom? Então, aí nós podemos ser apresentados. Então, esse molho da primícia, você já entendeu que é Cristo, tá bom? E com esse molho se fez o pão, que somos nós também somos aceitos diante de Cristo, tá bom? E eles são apresentados onde? No Pentecoste, lembra? Também, e quando veio o Pentecoste na nossa vida? Lá em Atos, veio representado, ali veio o Espírito Santo de Deus em nós, que é representado na velha aliança como um azeite, e untou essa massa. E agora nós somos aí uma massa, um pão que é untado, molhado com o Espírito Santo do Senhor, ou seja, um pão que tem o Espírito de Deus dentro. E isso representa o quê? Os 144 mil apresentados como primícias para Deus. É isso que está falando aqui. Essa primícia, esses pães são apresentados para Deus. Israel, como um todo, agora o Israel de Deus, é considerado como primícias para Deus. Tá bom? Deus considera assim. Olha só, Jeremias. Vamos ler lá para você ver. Jeremias, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Olha o que você está falando aqui. Olha só. A mim veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Olha só, então aquele povo era considerado como primícias, mas eles tiveram o quê? Um coração duro. Olha só o que está falando aqui, Oséias. Lê comigo aí, ó. Profeta Oséias, capítulo 9, versículo 10. Olha só o que está falando aqui, ó. Achei a Israel como uvas no deserto, vi vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram a Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis com aquilo que amaram. O que está falando aqui? Que Deus considerou eles como primícias. Deus queria que eles fossem primícias, mas eles tiveram um coração duro, traíram a Deus com idolatria, com uma série de erros, coração duro. Agora essas primícias recaem sobre nós, o remanescente de Israel. Os 144 mil, aqueles que vão ser reis e sacerdotes diante do Senhor. Nós somos entregues para o Senhor Jesus como primícias.
tá bom? E aonde vai ser isso? No Monte Sião. Olha só, Sofonias, capítulo 3, versículo 11 ao 13. Olha só o que está falando aqui nesse profeta maravilhoso. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberberás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira na sua boca, não se achará língua enganosa. Olha só como descreve os 144 mil. Porque serão apacentados. Por quem? Por Jesus. Deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Olha só como é que fala do povo de Deus. Esse povo é entregue como primícias. Aí Hebreus, capítulo 12... Olha só o que está falando aqui em Hebreus capítulo 12, 22 a 24. Nós já lemos esse texto, mas vamos ler só para fechar. Capítulo 12, versículo 22 ao 24. Olha só. Mas tendo chegado ao Monte Sião, olha só, o mesmo que está falando lá em Sofonias, a cidade dos Deus vivos, Jerusalém celestial, e incontestável hostes de anjos. Quem vai estar lá nesse momento? Anjos, e a Universal Assembleia, e a Igreja dos Primogênitos. Nós, os primogênitos oferecidos a Deus, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da pessoa que fala de coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O que está falando aqui? Naquele momento, nós seremos entregues para Deus, os primogênitos, como primícias para o Senhor, tá? Então, meus irmãos, esses 144 mil, depois desse estudo todo que você viu aqui comigo, esses 3 estudos, você já entendeu que é o povo de Deus, não é Israel que vai ficar na grande tribulação, não é só 144 mil pessoas que vão ser salvas, não, é o povo de Deus como um todo, tá bom? É um povo de Deus geral, é nós, o Israel de Deus, o remanescente, que são esses 144 mil. Você precisa olhar para todo o contexto bíblico, pegar os textos e ler para você entender, não ficar aqui só na literalidade, tem que entender tudo que Deus está mostrando, tá bom? Para você entender. Eu queria que você, se você ficou com dúvida, volta, ouve os textos novamente, ouve o vídeo novamente, pega a Bíblia, lê, releia, lê você mesmo aí, faça o seu próprio estudo, que você vai começar a compreender, vai te revelar coisas grandes concernente a esse assunto. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês grandemente e até o próximo vídeo, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus.